Olá! Hoje a gente vai mergulhar num material bem específico, um e-book sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E a nossa ideia é extrair mesmo as sacadas principais, a sabedoria prática dessa análise, né? Principalmente sobre como viver a fé em comunidade, que é um tema tão forte ali em Coríntios. Exato, e é bom lembrar o contexto, né? Corinto era uma cidade, nossa, super cosmopolita, centro comercial importante na Grécia Antiga, mas ao mesmo tempo era um lugar cheio de divisões, com uma moralidade, digamos, complexa. E isso tudo, claro, influencia os temas que Paulo aborda, as divisões, a imoralidade, questões bem práticas da fé. Certo, perfeito. Ok, então vamos explorar isso, começando por um ponto altíssimo da carta, que é o capítulo 13, sobre o amor. Salta aquela passagem famosa. Mesmo tendo dons incríveis, né? Falar línguas de anjos, profetizar, ter aquela fé que move montanhas. Ou até mesmo, sei lá, dar tudo aos pobres. Sem amor é aquilo, vira só o bronze que soa ou o símbolo que retine, vazio. Realça, baseado no esboço de sermão número 01 dele, é que esse amor, o ágape, não é só um sentimento vago. É a base ativa mesmo, sabe? A essência do caráter de Deus e o fundamento para todas as outras virtudes. É bem prático. A paciência ali é tipo uma perseverança amorosa. Talvez, frente às brigas das facções lá em Corinto, né? A bondade como ação concreta. E o não ter ciúmes, que é uma escolha ativa de se alegrar com o sucesso do outro. Algo bem difícil numa sociedade competitiva como era Corinto, e talvez hoje também. Faz todo sentido essa conexão com as tensões da época. E essa ênfase na prática leva a gente para outra imagem muito poderosa que o e-book explora bem. A igreja como um corpo, lá em Coríntios 12. Ali Paulo está falando dos dons espirituais, né? Aquelas habilidades diferentes que Deus dá para cada um para o bem de todos. E como elas deveriam funcionar juntas, em harmonia. Sim, o esboço 02 bate muito na tecla da necessidade da diversidade. Paulo argumenta lá, né? O corpo não é feito de um membro só. O pé não pode dizer, não sou mão, então não sirvo. Nem o ouvido pode dizer, não sou olho. Cada parte, com o seu dom, é essencial. A análise foca muito na interdependência. Aquela parte, se um membro sofre... Todos os membros sofrem com ele. Isso é muito forte. Exatamente. Que essa diversidade que vinha do Espírito Santo era para ser a solução para as divisões que existiam lá, judeu e grego, escravo e livre, e não mais um motivo para a briga, né? Nossa, essa visão da diversidade como solução e não como problema é realmente poderosa. Mas ok, temos o amor como base, a unidade na diversidade. Como é que a gente aplica isso no dia a dia, nas escolhas éticas, por exemplo? Aí o e-book direciona a gente para 1 Coríntios 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Até comer e beber. Pois é. Conecta isso de uma forma muito prática com a discussão sobre a tal liberdade cristã. Aquela liberdade que os cristãos têm em Cristo para fazer coisas que antes eram proibidas ou vistas como neutras, sabe? Mas essa liberdade vem com responsabilidade, especialmente no contexto do capítulo 8, que falava sobre comer carne sacrificada aos ídolos. Era um problemão lá em Corinto. A liberdade existe, sim. O amor tem que ser o limite. A preocupação com o irmão que tem a consciência mais fraca, que poderia se escandalizar, isso vira o critério. Fazer tudo para a glória de Deus, como diz os 10:31, significa na prática não usar a sua liberdade para fazer o outro tropeçar, mas sim para edificar a comunidade. Entendi. Então a liberdade nunca é um cheque em branco, né? Ela sempre opera dentro desse limite do amor e do bem do outro, da comunidade. Exatamente. Ele mostra como Paulo constrói uma ética para a comunidade que é bem robusta, onde as ações individuais sempre têm que ser pensadas pelo impacto no corpo de Cristo e no testemunho para o mundo lá fora. Então, resumindo o que a gente pegou dessa análise profunda dos esboços sobre 1 Coríntios, fica bem claro que o amor não é só um detalhe, é o fundamento de tudo. A unidade não significa todo mundo igual, mas uma harmonia que celebra e, na verdade, precisa da diversidade de dons e pessoas. E a liberdade cristã caminha junto com a responsabilidade de agir sempre buscando a glória de Deus e o bem da comunidade. São guias bem práticos, né? Com certeza. E talvez uma provocação final para a gente pensar, a gente vê Paulo lidando com problemas muito concretos lá em Corinto. Divisões por causa de líderes,
status social, dilemas morais complicados, orgulho por causa dos dons espirituais. Como será que entender essas lutas específicas dos coríntios, por meio desses esboços, pode ajudar as nossas comunidades hoje a lidar com problemas que, no fundo, são bem parecidos? Tipo, para além da teoria bonita, o que essa unidade na diversidade exige da gente concretamente, na prática, no mundo tão fragmentado e polarizado como o nosso? Fica aí para a gente refletir. Material em PDF disponível por apenas R$ 19,90. Só chamar no direct ou privado.